Oi, crianças! Vamos dar início à nossa revisão de geografia. São dois assuntos que vão cair, ó. Aprendendo a andar nas ruas e meios de transporte. Vamos ver a resolução lá da nossa atividade de revisão. Olhem só. O que é trânsito? Trânsito, ó, é a movimentação de pedestres e veículos nas ruas. Então, trânsito é toda aquela movimentação de pessoas, carros, motos, bicicletas, ônibus que acontecem nas vias públicas, que são as ruas, certo? Número 2. Cite 3 regras de trânsito. Existem várias regras de trânsito, mas nós vamos ter que colocar 3 aqui, então vamos escolher 3 que sejam bem simples. Olha só. Atravessar na faixa é uma regra do trânsito. A gente deve atravessar na faixa de pedestre, né? Olhar para os dois lados. Antes da gente atravessar, a gente tem que olhar para os dois lados da rua para ver se não vem um carro, se não vem uma moto. E usar cinto de segurança. Quando você está dentro de um carro, você tem que usar o cinto de segurança para a sua proteção. Além dessas, nós temos várias outras regras, como o uso de capacete, obedecer aos sinais, semáforos, né? Obedecer ao guarda de trânsito. São várias regras que existem no trânsito para garantir a nossa segurança e a dos outros também. Número 3. Lembrem, gente, de dar pausa lá no vídeo para vocês anotarem as respostas, tá bom? Circule o semáforo de veículos. Olhem só, primeira parte da questão é para a gente circular o semáforo de veículos. Olhem só quem é esse aqui. O semáforo de veículos, ele apresenta três cores, 3 tons, né? Já esse de baixo é o semáforo para pedestres e ele apresenta 2 cores, que é o que você pode atravessar e o que você não pode atravessar. Pinte as cores certas dando suas funções. Olhem só. No semáforo de cima, o semáforo de veículos. E a primeira cor é o vermelho. Depois tem o amarelo. E aí vem o verde, certo? E então, nós temos, ó, o semáforo de pedestre que tem o vermelho e o verde. Então, ó, o semáforo de veículo ele apresenta as cores vermelha, amarela e verde, enquanto que o semáforo de pedestre apresenta o vermelho e verde. Agora, bora ver a função de cada uma delas. O semáforo do veículos ele tem a cor vermelha e ela indica pare. Quando está vermelho, os carros, as motos, os veículos têm que parar, eles não podem atravessar. Quando ele está no amarelo, quer dizer que é atenção. Os veículos devem prestar atenção, porque depois do amarelo vem o vermelho, ou seja, eles devem diminuir a velocidade para poder parar com segurança. Então, o amarelo é atenção. E o verde é siga. Eles podem prosseguir, podem atravessar. Já o semáforo de pedestres, eles apresentam 2 cores, que é o vermelho para pare, quer dizer que a gente não pode atravessar a rua, porque nesse momento vai estar verde para os carros e os carros vão estar passando. Quando fica verde no semáforo dos pedestres, quer dizer que eles podem atravessar, quer dizer que os carros estarão parados e aí a gente pode atravessar. Certo? Continuando. Quarta questão. Para que servem as placas abaixo? Dentro do trânsito, a gente tem sinais e placas de trânsito que ajudam os motoristas e também nós pedestres a ter segurança na rua, ter um trânsito mais organizado. E esses aqui nós temos 4 exemplos aqui, mas além desse tem várias outras placas. A primeira placa que a gente tem, ó, são umas listras que lembram o quê? Uma faixa de pedestre. Essa placa indica que ali na rua, naquela parte da rua, tem uma faixa de pedestre. Então, o motorista tem que prestar atenção se tem alguém que vai atravessar ou não.
A segunda placa é um P. Esse P significa pare. Quer dizer que o veículo, o carro, a moto, o ônibus tem que parar e prestar atenção se tem alguém atravessando, se tem alguém vindo do lado contrário da rua, para ele poder prosseguir com segurança. Então, é a placa de pare. A terceira placa é a placa que tem um Ezinho. Prestem atenção que essas placas não têm um traço no meio. Olhem só, essa placa do Ezinho, ela quer dizer estacione, quer dizer que o carro pode estacionar naquele lugar. Agora, se tivesse um traço no meio dessa placa, ia dizer que é proibido estacionar ali, o carro não pode estacionar. A última placa que temos, ó, tem um 50 e um km, 50 quilômetros. Quer dizer que o limite daquela rua, ó, limite de velocidade é 50 quilômetros por hora. O carro, a moto, o ônibus, o caminhão, seja qual for o veículo, ele não pode ultrapassar essa velocidade naquela rua em questão. Além dessa, a gente tem várias outras placas. A gente tem placas que indicam quando pode haver animais na rua, ou seja, é uma rua que tenha fazendas, que tenha campos, e então aquela rua pode haver animais na rua, então tem uma placa avisando os motoristas para que eles fiquem mais atentos quando eles estiverem passando. Tem placas que indicam quando a rua vai fazer uma curva para a direita ou para a esquerda, ou quando a rua só pode ir para frente, ou quando ela não pode dobrar. Então nós temos várias placas para organizar o nosso trânsito. Quinta questão. Circule os meios de transporte coletivos. Vamos começar circulando os meios de transporte coletivos, que são aqueles transportes que levam vários passageiros de uma vez só. Então vamos ver, ó. O primeiro aí é o ônibus, e nós conhecemos o ônibus e ele é um transporte coletivo. Ele é, ó, a gente circula ele aí. Ele é um transporte coletivo que ele leva várias pessoas de um lugar para o outro. O segundo aí é o metrô, e o metrô também é um transporte coletivo. Ele também é um transporte que leva várias pessoas. O carro, ele já não é um transporte coletivo, porque ele leva poucas pessoas. A lancha também. A lancha também não é um transporte coletivo. Já o avião, ó, olha aí, o avião, ele é um transporte coletivo. Ele leva várias pessoas pelo ar, no alto, né, para outros lugares. A canoa é um transporte pequeno, cabe 2 pessoas, então ela não é um transporte coletivo. E o paraquedas também, né, gente? O paraquedas, ele carrega uma pessoa, então ele não é um transporte coletivo. Já o iate, ó, o iate ele vai depender. Tem iate grande, tem iate pequeno, mas vamos abordar aqui o iate pequeno. O iate pequeno ele não é um transporte coletivo. O cavalo também não é. O cavalo ele leva 1 ou 2 pessoas. Já o navio ele é um transporte coletivo, ele leva várias pessoas pelo mar. Então circulem o navio aí. Aí temos o balão. O balão não é um transporte coletivo. E o foguete, que também não é um transporte coletivo. Ok, essa foi a primeira parte da quinta questão. A segunda parte é pinte de verde os transportes terrestres, de voos aquáticos e de amarelo os aéreos. Então vamos analisar um por um e ver como nós vamos pintá-los. O ônibus seria que tipo de transporte? Isso, terrestre, ele anda pela terra, né? Então ele é terrestre, eu vou pintar de verde. E o metrô também é um transporte terrestre. Temos aí o carro, transporte terrestre também, ó. Carro é transporte terrestre, ó. Tô pintando todos de verde que são terrestres. Já a lancha é um transporte aquático, ela se locomove pela água. Então eu vou pintar de azul. E o avião, gente? O avião é um transporte aéreo. Ele vai pelo alto, né? Então eu vou pintar de amarelo.
A canoa é um transporte aquático. Ele se locomove na água. Então é azul aí. E o paraquedas, quando a pessoa pula de paraquedas, ela está pulando do alto, né? Então o paraquedas, ele é aéreo. Vai ser amarelo aí, ó. Já o iate ele é aquático. Vou pintar de azul. Temos então o cavalo, que foi um dos primeiros meios de transporte que o homem utilizou, né? O cavalo, ele é um meio de transporte terrestre. Olha aí, ó, verde. Já o navio, ele atravessa de um mar para o outro, então ele é um transporte aquático. E o balão? Lembra do balão do filme Up? Eram vários balões, né, que carregaram aquela casa para o alto. O balão, ele é um transporte aéreo. Olha só, amarelo. E por último, o foguete, que leva algumas pessoas para o espaço. Ele é um transporte aéreo também. Certo, crianças? Essa foi a nossa revisão de geografia. Então, beijos e até a próxima.